A palavra dessa manhã, nós poderemos afirmar categoricamente que é uma das mais conhecidas da Bíblia. Essa história, né, ela é bem conhecida, mas eu creio que muitos não se aprofundaram como deveria ser, né, nessa história, para que realmente o Santo Espírito do Senhor venha nos revelar tudo o que está, digamos assim, não escancarado nessa palavra, mas até onde que nós podemos contextualizar essa verdade na nossa vida. Amém, irmãos? Abra a Bíblia de vocês, 1 Samuel, no capítulo 17. Primeira Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 40. Em seguida, pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e com a sua funda na mão, começou a aproximar-se de Golias. O filisteu caminhava na direção de Davi e diante dele ia o moço que carregava o seu escudo. Golias caçoava de Davi e o desprezava por ele ser ainda muito jovem, ruivo e de boa aparência. Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Gritava o gigante furioso. E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e darei a sua carne para servir de comida às aves do céu e aos animais selvagens. Berrava Golias. Davi replicou: você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará a vitória sobre você, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E os soldados filisteus mortos eu darei às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. E toda essa congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espadas ou lanças para obter a vitória, porque a guerra é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. À medida que Golias se aproximava, Davi saiu correndo ao seu encontro para enfrentá-lo. Enfiando a mão na sua sacola, tirou uma pedra e arremessou-a com a funda. A pedra acertou bem na testa do filisteu, de tal modo que ficou encravada nela, e o gigante caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o gigante filisteu com uma funda e uma pedra. Amém, irmãos? Abaixe a sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Senhor, através do seu Espírito Santo revelador, nos traga exatamente todo o conteúdo dessa história que aconteceu há 3.000 anos atrás e que de certa maneira se repete na nossa vida a todos os instantes. Se conosco, Senhor, nos trazendo, Senhor, todo o esclarecimento devido dessa história, Pai, para que nós possamos aplicar esse exemplo na nossa vida,
para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. O tema: Jesus luta por nós. Conforme o último louvor, que tem sido uma frequência muito grande aqui nas nossas ministrações, porque vivemos dias difíceis. Vivemos num constante campo de batalha nesse mundo de aflições, da qual o Senhor já nos alertou. No mundo tereis aflição. E é Ele, o Senhor que luta por nós. E que às vezes a gente se esquece. A gente se desespera, a gente vive com uma ansiedade muito profunda e esquece exatamente de contemplar esse que luta por nós a todos os instantes. E nesse exemplo claro, com relação a essa história do rei Davi, logo nos seus primeiros passos, podemos dizer assim, como menino ainda, Deus estando com ele, da mesma maneira que esse Deus estava com Davi, Ele está conosco, porque Ele é um Deus imutável. O que Ele fez ontem, Ele está fazendo hoje e fará por todos nós eternamente. Amém, irmãos? Não diferente desse gigante. Mas existem muitos filisteus que deveremos derrubar durante toda a nossa caminhada terrena. Estão querendo acabar conosco. E um dos filisteus mais resistentes das quais nós temos na nossa vida é o que habita dentro de nós. É esse que tem que ser derrubado, Conforme já ministramos aqui outras vezes, e foi lembrado aqui ontem, inclusive na INC, no nosso encontro, que estávamos aqui estudando a Palavra de Deus, conforme já ministramos com o tema, Senhor, livra-me de mim, amém. Esses filisteus teimam em se levantar a todos os instantes da nossa vida. São gigantes, que sozinho, às vezes, a gente não tem a capacidade, às vezes não, nós não temos a capacidade de derrubá-lo. Mas colocando exatamente o general dos exércitos, Senhor Jesus, à frente de todas essas batalhas, como Ele deu prova ontem, que derrubou um filisteu gigante, Ele também vai derrubar todos os filisteus da nossa vida. Não necessariamente somente com relação ao nosso eu, mas sobre todas as coisas que nos encontram nessa vida. Quantos problemas que a gente tem nessa vida, nas aflições dessa vida, mas nós temos alguém que luta por nós diuturnamente, e nós não podemos nos esquecer disso. Contextualizando exatamente tudo o que aconteceu com o rei Davi, que nós vamos ver na ministração dessa manhã. É ele o personagem, da qual o Senhor usou em uma série de batalhas para que mostrando para cada um de nós que todas as batalhas da nossa vida já foram conquistadas. Aliás, a guerra da nossa vida já foi conquistada. Jesus já venceu. E como eu sempre digo aqui, às vezes a gente sofre por antecipação, sofre por coisas que nem aconteceram. Em determinado momento a gente acha que não vai ter saída e o Senhor já está preparando exatamente, já nos deu a guerra da nossa vida, e essas batalhas todas das quais nós estamos enfrentando. E é importante exatamente lembrarmos desse Golias, desse gigante que se colocou à frente de um menino.
Se Deus foi capaz de derrubar, dando prova exatamente que Ele é atuante, né? Que Ele foi atuante há 3 mil anos atrás e está sendo hoje na nossa vida, veja quantas coisas que Ele já nos fez e continua fazendo. Glórias a Ele mesmo. Há um teólogo do século passado, chamado Hudson, na verdade, do século XVIII, chamado Hudson Taylor. Ele foi um grande missionário em inglês do século XIX, que sabia que o mesmo Deus que esteve com Davi também estava ao seu lado durante os 50 anos que ele permaneceu como evangelista na China. Irmãos, se você se declarar hoje na China que você é cristão, você tem uma grande probabilidade de ser morto, que dirá há 50 anos atrás. Não é? E Hudson Taylor sabia exatamente com que, ou melhor, que o general de todas as batalhas, né, Cristo Jesus, estava com ele. Ele permaneceu ali com uma forma ousada, podemos dizer assim, né, evangelizando muitos daquele povo. E sem sombra de dúvida, durante todo esse ministério, ele levou muitas vidas para o Senhor Jesus. E ele escreve: todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para ele, pois contaram como certo que o Senhor estaria ao seu lado. E ele declara: sou um servo bem pequeno de um Senhor eminente. Em outras palavras, de um Senhor soberano, de um Senhor altíssimo. Há uma historinha que o filho perguntou: pai, o que é eminente? O que é ser eminente? Eu ouço bastante falar lá na igreja, né? Aí o pai pegou ele e levou a ele para o aeroporto. E mostrou um avião bem distante, mas bem distante deles, né? Que estava vindo para pousar naquele aeroporto. O que você está vendo? Eu estou vendo um avião pequenininho. À medida que ele foi chegando, até que ele taxiou e chegou perto do menino, né, e do pai, próximo, ele falou: o que você vê agora? Eu vejo um avião imenso. E o pai falou: esse é o nosso Deus eminente. Quando você avista ele distante de você, ele é pequeno. Mas quando você coloca ele perto de você, ele é imenso. Capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Embora a nossa curta memória nos leva a esquecimentos, mas pense aí agora, nesse instante, quantos já foram os livramentos do Senhor na nossa vida? Quantos? Quantos foram os livramentos do Senhor na vida dos nossos? Uma das coisas que eu estou chamando a atenção de vocês, no bom sentido, eu estou admoestando vocês, e já expliquei, admoestar é fazer uma repreensão com amor para cada um de vocês, para contemplar essas histórias todas. Porque isso é que vai fazer exatamente com que a gente tenha a mesma fé que esse guri, podemos dizer assim, teve, não é?
e enfrentar o gigante. Um dos povos mais citados no Antigo Testamento são os filisteus. Esse povo que era e ainda continua sendo inimigo de Deus. Esses deuses todos que estão por aí, não é, que as pessoas insistem em adorar e não reverenciar aquele que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Está aí nesse mundo, fazendo maldade para as pessoas. Tem pessoas se consagrando para esses deuses com o objetivo de prejudicar outros. Mas o Senhor é quem luta por nós. O nosso general é Cristo Jesus. O glorioso Deus! Quantos favores e quantas batalhas que o Senhor já nos deu a vitória. Não foi uma nem duas, irmãos. Esse Deus está dando prova exatamente de que está na nossa vida, permanece na nossa vida 24 horas. E o que a Bíblia fala, né? Sinais acompanharão aqueles que crêem. Vamos ficar mais atentos com relação aos acontecimentos. Porque Ele é um Deus que fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. E é muito importante que a gente possa contemplar exatamente todos esses feitos dele na nossa vida. Porque ao contemplarmos esses feitos dele na nossa vida, é uma forma de reverenciar ele. É uma forma de louvar a ele. É uma forma de adorar a ele. Amém? Oh glorioso Deus! Ao entrarmos numa batalha, temos que manter mais e mais e mais a convicção, não é? A certeza, a fé que o Senhor lutará por nós, seja ela qual for, e que Ele já ganhou essa batalha para nós. Daí que nós não devemos nos desesperar. É claro, irmãos, que o que nós devemos fazer, qual é a nossa parte nesse contexto, é nos blindarmos de santidade. Ser de santo porque Ele é santo. Se estivermos santificados, se estivermos como um verdadeiro adorador, aquele que está o adorando em espírito e em verdade, Ele atuará na nossa vida e fará muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o apóstolo Paulo, não é? Ratifica. A Bíblia, mais uma vez, ela relata muitos testemunhos de fé, onde Deus sempre honrou aqueles que o buscaram em espírito e em verdade. Basta abrirmos lá em Hebreus. Nós vamos ver 36 versos falando exatamente, em Hebreus capítulo 11, falando de todos os heróis da fé. Todos aqueles que receberam o favor de Deus, estão ali todos eles descritos. Claro que os que não vacilaram, todos esses que não vacilaram, todos esses que não tiveram um ânimo doble, né? Alcançaram o favor do Senhor e a sua misericórdia. Porque a misericórdia, as misericórdias do Senhor dura para sempre. Seu amor é eterno por nós. Se renovam a cada manhã. E eu poderia dizer tranquilamente que se renova a cada instante na nossa vida. Amém, irmão? Oh glorioso Deus! Nesse texto que nós estamos estudando, nessa história que nós estamos mais uma vez olhando para ela, nós vemos aqui como Davi, né? Ele enfrentou esse gigante. E todos os outros, né,
todas as outras batalhas que ele conquistou, que foram atravessando no seu caminho durante toda a sua trajetória, eles foram caindo um a um. Todo inimigo de Davi foi caindo um a um. Mentalize agora quantos foram os gigantes filisteus que já caíram diante de você. Para pensar. Olha agora para a tua vida. Eu sei que a tua pessoa é a pessoa mais importante nessa terra para você, que é você mesmo, né? Olha agora para a tua vida. Observe exatamente quantos feitos que o Senhor já fez para você. Falávamos nos cultos anteriores que nós temos que aprender a enaltecer, a glorificar, a dar toda a honra e toda a glória ao Senhor a cada atitude nossa. E para fazermos isso, nós temos que convocar esse Deus para estar conosco nas coisas pequenas, como também nas grandes. Porque é uma prática que nós vamos adotar e jamais vamos nos esquecer de colocar Ele em primeiro lugar, sobre todas as coisas, não necessariamente sobre uma ou outra. Tem pessoas que só recorrem ao Senhor quando as coisas são impossíveis. E nós temos que recorrer a Ele, porque nós não estamos incomodando Ele, muito pelo contrário. Quando eu peço, eu reverencio Ele. Eu estou dando a prova de que eu confio nele, ainda que eu sou capaz de fazer, mas eu quero que a pessoa dele apareça em primeiro lugar de todas as consequências, todas as causas da minha vida, da minha existência. Amém? E Ele espera isso em nós. Amém? Só eu e Deus sabemos exatamente o milagre que consta esse verso na minha vida. Já dei testemunho aqui, a Bia sabe exatamente também, não é? Mas esse verso, essa palavra do rei Davi, em um determinado momento ela entrou tão forte na minha vida. Ela me gerou um milagre, não é? Durante toda a minha vida. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Eu e ele sabemos exatamente do que está por trás dessa oração. Eu fiz basicamente ela, não é? Através dessa palavra, quase que um mês seguido. E Deus dando prova da sua existência. Jesus mostrando exatamente que Ele estava na luta, nessa batalha comigo. Ele me gerou aqui um milagre. Ele sabe do que eu estou falando, né? E Ele até está gostando que eu lembro aqui da maneira que Ele me toca agora. Para a honra e glória dEle mesmo. Oh, glorioso Deus! O importante na compreensão dessa palavra é a gente observar todo o contexto histórico. O que aconteceu exatamente aqui? Depois de ter rompido seu relacionamento, vejam isso. Depois de ter rompido seu relacionamento com o rei Davi, que permanecia ainda no trono de Israel, mas não era capaz de conduzir a nação, pois já não tinham mais a bênção do Senhor. Samuel, sobre as ordens diretas de Deus, vai até Belém, na casa de Jessé, para ungir o novo rei. Isso está descrito em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 1. Jessé apresentou 7 filhos, mas todos foram rejeitados pelo Senhor, pois o Senhor não escolhe como nós escolhemos. Só para que vocês tenham noção, esses 7 filhos já eram soldados do exército de Israel, todos homens formados, não é? Fortes,
soldados. 1 Samuel 16, de 7 a 10. Samuel pergunta a Jessé: você não tem mais nenhum outro filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo. Unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante, vejam isso, ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Isso está descrito em 1 Samuel, do capítulo 16, dos versos 11 a 13. Vão vendo, irmãos, o contexto de toda a história, não é? O porquê que esse Deus é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus retira de vez o espírito de Saul. E o espírito do mal apossa-se dele e passa a atormentá-lo. Então, seus empregados sugerem ir buscar alguém que toque lira para poder lhe acalmar. E Saul concorda. 1 Samuel, no capítulo 16, dos versos 14 a 17. Todos esses que antecedem exatamente, o que nós estamos interagindo, que é a palavra dessa manhã. Um dos filhos de Jessé era bom músico, e o Senhor estava com ele. Saul manda um recado a Jessé: mande-me Davi, o pastor. E Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Oh, Deus de poder, Deus de misericórdia. Vejam isso, irmãos, vejam isso, todos os detalhes dessa história que está descrita nas Sagradas Escrituras, e que às vezes, a gente lê frações da Bíblia e não contempla uma história toda, não é? E ao contemplarmos essa história toda, nós vamos ver exatamente esse Deus que agiu ontem, está agindo hoje e agirá eternamente na vida de cada um de nós. Saul e os israelitas se preparavam para lutar contra os filisteus, sendo desafiado por um filisteu chamado Golias, e que tinha quase 3 metros de altura e usava capacete de bronze, armadura que pesava 60 quilos, lança com ponta de ferro que pesava 7 quilos, e desafiava todo o exército de Saul, deixando-o todos apavorados. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 1 a 11, já o capítulo, em sequência da qual nós estamos interagindo. 3 dos 8 filhos de Jessé pertenciam ao exército de Saul, que era Eliabe, Abinadab e Simeia. Davi era o mais novo deles todos, enquanto seus irmãos permaneciam no exército. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava sempre para Belém para cuidar das ovelhas do seu pai Jessé. Golias, durante 40 dias, em todas as manhãs e tardes, desafiava os israelitas para lutar com ele. 1 Samuel, no capítulo 17, dos versos 13 a 16. Um dia, Jessé ordena a Davi que leve trigo torrado e pães para seus irmãos que estão no campo de batalha, como também queijo para o comandante, e incumbe Davi de lhe trazer notícias que seus irmãos estavam bem.
Davi chega diante dos irmãos que estão no fronte da batalha e pergunta se eles estão bem, pois o pai Jessé queria notícia dele. Nesse instante, Golias avança e desafia novamente os israelitas e estes correm de medo, argumentando que quem matar esse filisteu receberá do rei Saul muita riqueza, a mão da sua filha Mical em casamento, e isentará toda a família do noivo de impostos. 1 Samuel, do capítulo 17, aos versos 25. Davi questiona os israelitas que, afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Um menino. Os questionamentos de Davi chegam até os ouvidos de Saul, que manda chamá-lo. 1 Samuel, no capítulo 17, dos versos 26 a 31. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido um soldado a vida inteira. E Davi diz: tenho matado leões e ursos. Eu vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor teu Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na sua cabeça e deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí ele disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. 1 Samuel, no capítulo 17, dos versos 32 a 39. Irmãos, por que eu fiz questão exatamente de ler todos esses versos para vocês? Primeiro que eu estou mostrando o endereço onde que está exatamente toda essa história. Todo o contexto histórico narrado aqui, todas as circunstâncias que levaram exatamente Davi a enfrentar esse filisteu. E quando nós estudamos sobre a coroação do rei Davi, nós compreendemos claramente o que ratifica o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 27. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Nós encontramos aqui nessa passagem em que Davi vence a Golias, o filisteu, gigante, afirmações necessárias para os que já estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Primeira afirmação. Vejam isso. Não importa quais sejam os nossos adversários. Você sabe quais são os adversários que você tem nessa vida. Você sabe os problemas que estão levantando exatamente como um gigante agora na tua frente. Sozinho, você não consegue. Então não importa quais sejam os nossos adversários, é o Senhor quem lutará e sempre por nós. Dos versos 40 a 46, isso está demonstrado. Amém, irmãos? Nós não podemos desassociar toda essa batalha do rei Davi com Golias, com as nossas lutas diárias.
Não tem como fazer uma desassociação, porque assim como ele agiu ontem, esse Deus na vida de Davi, ele está agindo na nossa. Somos o seu filho, somos o seu povo escolhido. Sabemos que temos um Deus que nos ama e nos defende de todos os nossos inimigos, sejam eles quais forem. Quais que seja o problema da qual você está enfrentando, eu poderia enumerar problemas que você está enfrentando, Jesus já conquistou para você. Creia nisso. Tudo é possível ao que crê. A Bíblia mostra exatamente, claramente para nós, não é? Esse Deus agindo. Tudo que está escrito não é de um mentiroso, porque Deus é um homem para que não minta. O que ele fez ontem, ele declarou através de todas essas pessoas que, através do seu Espírito Santo, inspirou essas pessoas para nos escrever essas preciosidades, para que andemos exatamente nessa novidade de vida, andemos através do Evangelho, andemos através das Sagradas Escrituras, para não nos perdermos. A fé é a certeza das coisas. O Senhor, Ele está conosco e nunca nos abandona, conforme o próprio Salmo 121 revela, no capítulo, do verso 5. Ele assombra a nossa direita. Está conosco. 24 horas por dia, não dormita, nos cuida, batalha por nós, nos livra de uma série de coisas. O Senhor luta por nós. O nosso general é Cristo Jesus. Conforme nós cantamos no louvor, nenhum inimigo resistirá. Basta olharmos para o nosso ontem, olharmos para o nosso hoje, e veremos a destra de Deus atuante em nossas vidas. É importante salientar que essa batalha que vivemos hoje e aqui é muito mais do que associarmos a nossa vida nesse contexto. Claro, irmãos, todas essas histórias, por isso que eu sempre enfatizo aqui, eu admoesto vocês a estudarem as Sagradas Escrituras. Porque, de certa maneira, o que está escrito na Bíblia é o que nós passamos nessa vida. As histórias se repetem. Ontem foi um gigante de 3 metros de altura. Qual é a dimensão do gigante que está na frente sua hoje? Eu, particularmente, eu e a minha esposa lutamos lutas que nós somos hoje incapazes de conquistar. Mas nós descansamos nesse Deus que já conquistou toda essa batalha para a nossa vida. A guerra da nossa vida. Amém? Tenham essa certeza. Seja o que for que você estiver atravessando, Jesus, Ele luta por nós. Jesus já conquistou a guerra da nossa vida. Isso tudo aqui é passageiro. No mundo tereis aflição. E eu sempre chamo a atenção dos versos que vêm antes desse. Tenham paz em mim. Amém. Podemos ver claramente aqui a guerra existente entre o Deus de Davi, o nosso Senhor, contra todos os outros deuses dos filisteus. Seja qual for o problema, seja qual for, mais uma vez, o filisteu que está se levantando contra você, Jesus já derrubou.
tanto para você como para os que vocês estão representando aqui nessa manhã. Deus capacitou Davi, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Deus nos capacita. O seu Espírito reside em nós. A morada do Espírito Santo em nós. Uma das personagens da qual a gente vê na Bíblia, a Bíblia destacando que o Espírito Santo nunca se apartou de Davi, esse Espírito Santo jamais se apartará de nós. Até mesmo quando a gente estiver pisando na bola, fazendo coisas erradas, o Espírito continua residindo em nós, porque se sair, ficamos sem noção, conforme nós podemos observar na personagem do rei Saul. Davi, ele tinha tanta preocupação, porque ele conheceu Saul rei. Ele viu um monte de atrocidades, um monte de iniquidades que Saul promoveu. E quando Deus retira de Saul o seu espírito. No Salmo 51 mostra exatamente isso, né? Quando Davi peca contra Betseba, peca contra Urias, peca contra o próprio Deus. Na oração dele de arrependimento, ele diz: não retire de mim o seu espírito. Eu poderia dizer que essa oração, uma destas orações na Bíblia, para nós, já foi superada. Porque o Senhor nunca tirará de nós o seu Espírito. A partir do momento que nós declaramos que o Senhor é o nosso libertador e o nosso salvador, o Espírito veio residir dentro de nós e jamais sairá. Jamais sairá. Amém? Porque é Ele quem convence, não é? Cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Porque Ele reside em nós. A todo momento, não é? Depois que você aceitou Cristo, o pecado já não se apropria mais de ti. Pode permanecer em um determinado tempo na tua vida, mas você não vai ter, digamos, mais aquela tranquilidade, porque a carne milita com o Espírito milita com a carne. A todos os instantes, o nosso acusador vai estar se levantando contra nós através de todos os seus filisteus, todos os seus demônios apresentados na nossa vida. Mas é Jesus quem luta por nós. É Ele que conquista todas as batalhas da nossa vida, dia após dia. Sabemos que lá na frente, vamos dizer assim, vamos colocar aí uns 100 anos para cada um, né? Ele vai demonstrar exatamente a guerra que Ele já conquistou para cada um de nós. Deus de poder, Deus de misericórdia. Deus nos capacita e o seu Espírito reside em nós. Davi fez o que fez para a glória de Deus. Davi apresentou-se para o desafio em nome do Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos queria que Golias e todo o exército dos filisteus e toda a terra soubesse que o único Deus vivo é o nosso Deus. Contemple esse Deus, reverencie esse Deus. Levantou um gigante na tua vida, já coloca ele abaixo, né, da sandália de Jesus. Já vê Jesus pisando nessa situação conforme Golias pisou no gigante, ou melhor, conforme Davi pisou em Golias, o gigante. Veja exatamente tudo isso, passo a passo dessa história, contemple exatamente e busque a revelação através do Espírito Santo, não é? Que fez ontem, há 3 mil anos atrás,
está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Golias, ele havia ridicularizado, blasfemado contra o Deus de Israel. Deus, ele quer usar seu povo a fim de engrandecer o seu nome para todas as nações da terra. Sou um servo bem pequeno de um Senhor eminente. Vejo exatamente, não é? Que quando você tem o Senhor distante da tua vida, ele aparenta ser pequeno. Mas quando ele está perto de você, eminentemente falando, você vê o tamanho do nosso Deus, que a todo instante está atuante na vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Não importa o seu tamanho, o nosso Deus é eminente. E o nosso general é Cristo Jesus. Segunda afirmação: não importa quais sejam as armas dos nossos adversários, é o Senhor quem luta por nós. Dos versos 46 a 50. Muitas pessoas estão indo, não é, junto ao exército de Filisteu, buscar prejudicar as outras pessoas. Através de religiosidades, através de seitas, através de uma série de doutrinas contrárias à palavra de Deus. Mas quem luta por nós é Jesus. Davi afirma que é do Senhor a guerra. Não importa a sua batalha, Deus já conquistou ela para você. O Senhor livra os seus das circunstâncias mais improváveis. Olha essa história, de início, meio e fim. Vejo exatamente aqui, não é, um menino escolhido, que quando Deus põe exatamente os olhos de Samuel, avistando exatamente aquela pessoa que poderia ser insignificante diante de toda aquela batalha, Deus revela que encontrou o homem segundo o seu coração. Amém, irmãos? É muito importante essa história na nossa vida, que ela tem que ser contemplada, não é? Em ponto, em vírgula, a cada palavra maiúscula, a cada palavra minúscula, para que realmente isso seja interiorizado na nossa vida e a gente tenha esse testemunho desse homem segundo o coração de Deus. Toda a narrativa da história dele é importante que cada um de nós venha conhecer. Como nós, ele pecou. Ele transgrediu exatamente tudo. Ele feriu num determinado momento os olhos do Senhor, que viu nele muitas coisas que não gostaria de ter visto. Mas ele se arrependeu ao ponto de ser uma nova criatura. Assim, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele é a prova viva exatamente de todas essas palavras. E para que a gente tenha, não é, uma representatividade na nossa vida, é olharmos exatamente para a vida desse rei, que no desfecho de toda a história, além de ser levantado, não é, glorificado, podemos dizer assim, ao homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que Davi agradou a Deus. Amém? É Deus, o Jeová Jireh, de todas as circunstâncias da nossa vida. A todos os instantes Ele nos mostra como Ele provê na nossa vida. Quantas coisas nos fez esse Deus e continua fazendo. O Senhor não depende de espadas, escudos ou lanças para obter a vitória.
A arma que Davi utilizou foi uma funda, arma de um pastor, quase que um brinquedo infantil, diante de toda a armadura do gigante Golias. Guiado pelo Senhor, Davi procurou se adiantar diante de Golias. Davi, guiado pelo Senhor, acertou a pedra no lugar certo. Guiado pela destra de Deus, a pedra ficou cravada na testa de Golias e ele caiu morto de cara no chão. Essa cena foi uma vergonha para todo o exército inimigo. Esta cena, ela está eternizada como um sinal definitivo para que todos que militam contra o exército de Israel já caíram debaixo do nosso maior comandante, do nosso maior general, Cristo Jesus. Porque nele nós também somos a Israel de Deus. Amém, irmãos? Assim, Davi venceu o gigante filisteu com uma funda e uma pedra. Verso 50. Concluindo, dando prova exatamente de todas as batalhas, de todas as conquistas que Davi teve, né? Não necessariamente só essa, quando ele derrubou o gigante. Deixa aqui escancarado para nós, demonstrado de que o nosso general é Cristo Jesus. Oh, glorioso Deus! E esta não é uma simples história com E, né? Tipo, era uma vez. Ao contrário, é uma história que se escreve com H e que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás. Mas assim como aconteceu há 3.000 anos atrás, esse filisteu, esse gigante, né, ainda teima em se levantar na nossa vida. Davi venceu o gigante que desafiou o povo de Deus, desafiou o próprio Deus, desafiou o único Deus vivo. E como eu disse no início, irmãos, essa é uma história que deve ser lembrada, contemplada a todo momento em nossa vida, pois sabemos, e conforme, né, iniciamos a ministração nessa manhã, nós vivemos num mundo constante de batalhas. E sabemos que nesse mundo, mais uma vez, conforme Jesus já nos alerta, teremos sempre aflições. Veja quantas coisas que dá errado na tua vida. Já deu errado na tua vida, no passado, e ainda continua dando, de certa maneira. Seja qual for a circunstância, a luta que você está enfrentando, jamais esqueça que o nosso general é Cristo. É Jesus quem luta por nós. E Ele já venceu toda a guerra da nossa vida. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por nos trazer novamente, não é, esta palavra. Essa palavra que mostra que o Senhor é um Deus imutável. O que o Senhor fez ontem, o Senhor está fazendo hoje e fará eternamente na vida de cada um daqueles que confiam no seu Filho Jesus. Sabe que o seu Filho Jesus luta para cada um de nós. É importante, Senhor, compreendermos toda essa passagem com relação à vida do rei Davi, o homem segundo o seu coração, para que, não é, possamos reverenciar também o Senhor na nossa vida diante de todas as batalhas que o Senhor já conquistou. Possamos
rememorar tudo que o Senhor já fez para a vida de cada um de nós, para a vida dos nossos. Quantos milagres, quantos livramentos que o Senhor já deu prova de que o Senhor é um Deus eminente, que o Senhor é um Deus imenso, que o Senhor é um Deus de perto e não de longe. E da qual nós possamos descansar totalmente em Ti, Pai. Que também é uma forma de reverenciarmos, porque nós confiamos plenamente no Seu agir. Assim como o Senhor agiu ontem, o Senhor está agindo na nossa vida, no presente. E ficamos cada vez mais tranquilos à medida que vamos lhe conhecendo naquilo que o Senhor se revela para nós, porque sabemos que o nosso futuro será bem melhor, pois estaremos junto contigo. Para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.